Boa noite, irmãos. É uma alegria poder conversar com os irmãos e poder meditar um pouco na palavra de Deus. O tema de hoje é: Jesus nunca disse que seria fácil viver pela fé. Mateus 6:24 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus, ele está dentro de um contexto chamado o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O capítulo 6 também podemos chamá-lo de o capítulo da vida cristã prática. Esse capítulo fala sobre o nosso relacionamento com Deus e seu reino, fala sobre o cuidado com o próximo, fala sobre o conteúdo da oração que fazemos a Deus, fala da nossa relação com o dinheiro, com a riqueza, fala sobre onde estiver o nosso tesouro, também estará ali o nosso coração. Fala de que Deus e seu reino deve ser prioridade número 1 em nossas vidas. Hoje, não é fácil viver pela fé. Muitas igrejas, muitos crentes têm se desviado pelo fato de não viverem pela fé, mas de fato viverem pelo dinheiro, pelo poder, pela riqueza. Por isso, eu afirmo, meus amados, que nunca foi fácil viver pela fé. Não foi para os primeiros cristãos e não é para nós também no dia de hoje. Quando nos tornamos seguidores de Jesus, nós fomos alcançados pela sua graça salvadora, pelo amor de Deus. Nós fomos convidados a viver pela fé. Nós fomos convidados a crer num Salvador que nós não vemos, mas nós cremos nele. Não tivemos a felicidade de vê-lo fisicamente como os primeiros discípulos. Viver pela fé é crer naquilo que não se vê. E é viver confiantemente no Senhor. É descansar na provisão, é descansar no cuidado divino, mesmo que tudo pareça ir em direção contrária. Jesus convida seus seguidores em Mateus capítulo 6, como na palavra de Deus, nos versículos que eu li,
a viverem pela fé. Jesus os tranquilizou, como também nos tranquiliza, mas ele não diz que viver pela fé é algo fácil. Para se viver pela fé, é preciso acontecer algumas coisas em nossas vidas, é preciso acontecer algumas coisas na vida das pessoas. E eu vou citar pelo menos 3 coisas, 3 características que devem acontecer nos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, naqueles que se propõem a viver pela fé. A primeira coisa que eu gostaria de citar é que viver pela fé implica em transformação da essência do ser humano. Viver pela fé implica numa transformação interna, numa transformação da nossa essência, numa transformação do nosso coração, numa transformação da nossa alma, numa transformação radical na nossa forma de viver, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de seguir a Jesus. O versículo 6, o capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas e ao dinheiro. Nós vivemos num mundo chamado pós-moderno, numa sociedade chamada sociedade líquida, sociedade fluida, onde as coisas são descartáveis. Vivemos numa sociedade relativista, onde não existe absoluto, onde existe uma multiplicidade de verdades. E Jesus, ele disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vivemos uma sociedade pós-moderna pragmática, e muitos crentes, muitos cristãos estão entrando por esse caminho do pragmatismo. Não importa se é certo ou se é errado, o que importa é que funciona. E isso mesmo nós podemos ver com relação ao dinheiro, à riqueza, nós podemos ver nos escândalos, nós podemos ver em igrejas se envolvendo em relações ilícitas, crentes se afundando no mar de lama, crentes se afundando no pecado. Também essa sociedade pós-moderna é uma sociedade hedonista, onde Deus não é mais o centro, e sim o indivíduo é o centro. Eu sou o centro. E essa sociedade hedonista, ela prioriza os prazeres, as cobiças, os desejos mais amplos possíveis. Jesus, meus amados, ele não condena o dinheiro. Ele condena o amor ao dinheiro, o apego descontrolado ao dinheiro. Ele condena transformarmos o dinheiro em um Deus. E não é possível servir a 2 deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve
aos seus próprios interesses, deixando Deus de lado. Jesus sabe que precisamos de dinheiro para viver, para comprar comida, para comprar roupa, para comprar alimentos, para comprar uma série de coisas. Porém, o dinheiro não deve controlar a nossa vida de forma a colocarmos Deus em segundo plano, a colocarmos Deus na periferia da nossa vida. O ser humano, em sua essência, ele vive muito pelo visual, pelo que é aparente. Aquilo que ele não pode ver, ouvir e apalpar é muito difícil de aceitar. E nós somos chamados a viver nesta contramão, a viver pela fé. É por isso que, mesmo no campo da fé, o homem comum comete o erro, e aí eu incluo alguns cristãos, alguns crentes, cometem o erro de usar objetos, simbolismos, como um auxiliar à sua crença.